A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 3 de setembro. A Adurne Sindicato se reúne com parlamentares para discutir estratégias contra a PEC 32. Entidade convoca a Assembleia Geral Ordinária para a próxima quarta-feira. A advogada Andréa Munemassa explica hoje como a previdência do servidor público será afetada com a aprovação da reforma administrativa. Movimento Grito dos Excluídos reunirá dia 7 de setembro 52 entidades nas ruas de Natal. Educadores da capital aprovam estado permanente de greve e exigem eleições diretas para gestores. Reitor do IFRN é empossado pelo ministro da Educação em Brasília. Setembro Amarelo. Professor Alex Reineck de Alverga, do curso de Psicologia da Facisa da UFRN, fala sobre a prevenção do suicídio no contexto de pandemia. Paulo Freire presente. Estreia hoje a nossa série alusiva ao centenário do educador, abordando a atualidade do pensamento freiriano. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. O Adurne Sindicato realizou na tarde da última sexta-feira uma reunião virtual com parlamentares de Natal para discutir estratégias contra a proposta de emenda constitucional 32. Estiveram no encontro as vereadoras Brisa Brack e Divaneide Basílio, do PT, e Pedro Gorque, do PCdoB. Para o professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato, a reunião foi extremamente proveitosa. Foi uma reunião bastante interessante, tivemos proposições como a divulgação desses produtos, desses materiais que o sindicato já vem fazendo, né, o Adurne Sindicato, e também das entidades representativas federais, como é o caso do Proifes Federação, que também já tem materiais, e nós estamos daí na sequência fazendo essa divulgação para que os parlamentares possam contribuir também para esse debate com a população, porque os prejuízos que a reforma administrativa traz e se somam, quem vai ser mais atingido são os trabalhadores, mas também a própria população que é assistida por esses serviços. Então, é fundamental que a população tenha ciência dessa proposta que é tão prejudicial para a saúde e para a educação das pessoas, né? Então, o desafio é esse. Nós temos mantido contatos também com representantes na própria Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e também no Congresso Nacional, visto que, né, como eu disse, essa reforma ela atinge os 3 entes federados, né? Servidores municipais, estaduais e federais. Por isso, nós precisamos manter a luta e unificar essas ações para que elas aconteçam de forma capilarizada também nos municípios do interior do estado e também em todos os entes da federação. Jornal da Educação. Extra Classe. Com a tramitação acelerada na Câmara dos Deputados, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 32, da reforma administrativa, deve ser votada na Comissão Especial no dia 15 de setembro. Com o objetivo de discutir estratégias de enfrentamento à PEC junto aos docentes, o Adurne Sindicato realiza na próxima quarta-feira, 8 de setembro, a 26ª Assembleia Geral Ordinária. A atividade será realizada às 4 horas da tarde de forma remota através da plataforma Google Meet. A Assembleia integra o calendário de ações que está sendo encaminhado pela entidade em busca de mobilizar diversos setores da sociedade na luta contra a reforma administrativa. E seguindo com a temática, desde o dia 13 de agosto, o Jornal da Educação está realizando uma série sobre a PEC 32, trazendo ao programa especialistas para esclarecer dúvidas sobre a temática, bem como os impactos na vida dos trabalhadores, caso seja aprovada.
Hoje, a advogada Andréa Munemassa explica de que maneira a reforma proposta pelo governo Bolsonaro afeta a previdência dos servidores públicos. A reforma administrativa atinge a previdência dos servidores públicos. Atinge uma vez que haverá uma redução ou um congelamento do valor dos proventos, pensões e benefícios desses servidores. E atinge tanto os atuais aposentados, aqueles que já recebem aposentadoria, inclusive aqueles que recebem aposentadoria com integralidade e paridade, como também e principalmente os futuros aposentados. Essa situação de redução ou congelamento do valor dos proventos, ela se dá por dois motivos. Primeiro, porque muito provavelmente ocorrerá um déficit no RPPS, que é o regime próprio de previdência, onde está a maioria dos servidores já aposentados hoje e aqueles que terão uma aposentadoria ainda futura, aqueles que ingressaram até 2014 estão ainda no RPPS, e os futuros aposentados, aqueles servidores que já estão no quadro da FUNPRESP. Esse déficit que será gerado tanto no RPPS quanto na FUNPRESP advém da redução do número do contingente de servidores, porque a ideia central da reforma administrativa continua sendo, mesmo com o substitutivo apresentado nessa terça-feira, a redução, o enxugamento na contratação de servidores públicos. A ideia da terceirização, a ideia do contrato temporário, ela continua presente mesmo no substitutivo apresentado. E essa é uma ideia ainda mais presente. Ficou ainda, de acordo com o substitutivo apresentado, ficou ainda mais fácil a contratação de servidores temporários. Então, em havendo menos servidores e em havendo um provável congelamento no valor da remuneração dos servidores em atividade, isso gerará em pouco tempo um grande déficit no RPPS. E a FUNPRESP sofrerá ainda mais com essa situação, uma vez que ela é mais recente, a criação da FUNPRESP é muito recente, de 2014. Então, em havendo déficit no RPPS, um provável déficit que será causado pela reforma administrativa, será acionado esse artigo que já existe, que já foi aprovado com a reforma da Previdência, e o servidor aposentado irá contribuir, irá promover contribuições extraordinárias, provavelmente mensais e compulsórias, como já existe hoje em outros sistemas de previdência privada de empresas públicas, como a Caixa, por exemplo, no caso da FUNCEF, e contribuirão mensalmente com valores para suprir esse déficit. Para aqueles servidores que se aposentaram ainda com integralidade e paridade, ou seja, aqueles que se aposentaram até a emenda constitucional 41/2003, até janeiro de 2004, esses servidores também sofrerão muito, porque haverá um possível congelamento no valor da remuneração dos servidores em atividade, tendo em vista a mudança promovida com a reforma administrativa, que é, como eu já disse antes, uma mudança que promove uma redução, uma privatização com os instrumentos de cooperação do serviço público. Então, é uma situação que continua, mesmo com o substitutivo apresentado na terça-feira, extremamente nociva para a previdência dos servidores. Vida em primeiro lugar. Esse é o lema do 27º Grito dos Excluídos, tradicional manifestação do 7 de setembro, que este ano se une ao 5º Ato Nacional pelo Fora Bolsonaro. A diretora da Pública Central do Servidor e coordenadora da Frente Potiguar em Defesa do Serviço Público, Ângela Lobo Costa, explica como está a organização do movimento. O Grito dos Excluídos, ele já está agora, será a sua 27ª edição, sendo que aqui na cidade do Natal há alguns anos que ele não era manifestado. Não havia este movimento, essa manifestação nas ruas para este momento, né, de se
levar à sociedade o grito dos excluídos, que são justamente esses movimentos populares, os movimentos de trabalhadores que representam. O nosso movimento já está organizado trazendo cerca de 52 entidades, partidos progressistas, movimentos, sindicatos, 52 entidades já estão trabalhando, organizando este momento do dia 7 de setembro, que será a nossa grande manifestação nas ruas da campanha Fora Bolsonaro e do grito dos excluídos e excluídas aqui em Natal. Nosso movimento, nossa manifestação será nas 9 horas da manhã, e nós encontraremos na Praça das Flores, em Petrópolis, às 9 horas da manhã. Ali nós teremos um ato político-cultural com apresentações, com música, com poesia, com as manifestações culturais da população e também o debate, a discussão desses temas tão importantes que nos fazem sair de casa, vir às ruas para manifestar a nossa insatisfação. Às 9 horas nos encontramos na Praça das Flores com este ato político-cultural e a partir dali caminharemos descendo a Ladeira do Sol em direção à Praia do Meio e ali vamos fazer toda a nossa caminhada mostrando, chamando a atenção da população com todas as medidas de biossegurança, cuidado extremo. Nós estaremos garantindo máscaras N95 para todos os participantes, também álcool em gel e o distanciamento, chamando a atenção para sempre mantermos a segurança de todos e esperamos que a população participe, que venha também se unir a nós, a este movimento, para gritar nas ruas, porque nós queremos o Fora Bolsonaro no dia 7 de setembro, 9 horas da manhã, na Praça das Flores, aqui em Natal. Muito obrigada. Depois do intervalo, educadores de Natal aprovam estado permanente de greve e exigem eleições diretas para gestores. Reitor do IFRN é empossado pelo ministro da Educação em Brasília. E ainda, Setembro Amarelo. Professor Alex Reineck de Alverga, do curso de Psicologia da Facisa da UFRN, fala sobre a prevenção do suicídio no contexto de pandemia. Paulo Freire presente. A nossa série alusiva ao centenário do educador estreia hoje abordando a atualidade do pensamento freiriano. Os detalhes logo em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. A maioria dos participantes da Assembleia Virtual dos Educadores da Rede Municipal de Natal aprovou a instalação do estado permanente de greve da categoria. A deliberação tem como motivo a insatisfação da categoria com a gestão do prefeito Álvaro Dias,
como explica a coordenadora-geral do SINT-RN, a professora Fátima Cardoso. O SINT realizou mais uma assembleia de sua categoria e destacamos aqui 2 pontos para comentar. Primeiro, a dívida que o prefeito tem conosco, prevista em lei municipal, uma dívida que vem desde 2020, da correção dos nossos salários. Infelizmente, existe um crescimento na receita própria do município, ou seja, daquilo que ele arrecada, de 11,5% em relação a 2020. Montante este que dá para atender de sobra as nossas reivindicações no que se refere à correção salarial para ativos e aposentados. Um outro ponto bastante debatido foi com relação à realização das eleições para gestores da rede municipal. O mandato se encerra agora em dezembro, são 3 anos de mandato. Existe já uma comissão que estava trabalhando e foi paralisada em função de uma solicitação dos diretores, através do Fórum de Diretores, que é o FOGEM, para o adiamento das eleições. Na nossa Assembleia, nós deliberamos pela realização e o cumprimento da lei para este ano. O mandato encerra em dezembro, portanto, as eleições devem ocorrer. E aí, para nós, não é só o cronograma de realização das eleições, mas é a importância pela democracia, né? Existe algo muito mais profundo do que um cronograma, do que candidaturas para realizar as eleições. E essa questão passa pelo conceito de democracia participativa. São os pais, são os estudantes, são os funcionários, são os educadores que vão escolher os seus gestores. Mesmo se tratando de uma lei, nós entendemos que a democracia direta é aquela em que a sociedade, em que os territórios, eles fazem suas escolhas. E no nosso caso, a nossa categoria escolheu pela realização das eleições este ano e é isso que nós vamos procurar, dentro do processo de luta, encaminhar que aconteçam estas eleições. Educação em pauta. O reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, professor José Arnóbio de Araújo Filho, foi empossado oficialmente em audiência no Ministério da Educação. Ele foi eleito reitor do IFRN em consulta pública em dezembro de 2019 e assumiu o cargo em dezembro de 2020 após decisão judicial. O reitor falou ao Jornal da Educação sobre a tranquilidade de agora poder trabalhar em favor da instituição. Pois bem, no dia 31, na última terça-feira, felizmente depois de todo esse processo que a nossa instituição viveu, fomos definitivamente conduzidos ao cargo de reitor da nossa instituição. No dia 24 saiu a nomeação definitiva e aí a gente foi convidado pelo Ministério da Educação, aí até Brasília, para receber a posse das mãos do Ministro da Educação, o Ministro Milton Ribeiro. Foi uma cerimônia simples, mas para mim, aí eu vou falar do professor Arnóbio pessoalmente, foi um momento assim, de muita alegria e de muita emoção, por tudo aquilo que vivemos, por tudo aquilo que eu vivi enquanto pessoa, dos ataques que eu sofri, da forma muitas vezes maliciosa e mentirosa, eu posso até dizer assim, de algumas pessoas que tentaram usar durante todo o processo. Do ponto de vista da instituição, a gente tem uma certa tranquilidade agora de poder trabalhar pela instituição. E aí, com relação à posse em si, o ministro fez uma fala inicial, eu fiz uma fala mostrando o que era o IFRN. O IFRN nasce em 1909, como Escola de Aprendizes e Artífices. Então nós somos uma das 19 instituições de ensino criadas ainda em 1909. E aí mostrei toda a pujança do IFRN
e inclusive de ações que contribuem para a rede como um todo, né? Por exemplo, nós temos o SUAP, o Sistema Unificado de Administração Pública, que é uma plataforma que hoje atende 26 instituições de ensino da rede, e no total são 49 instituições, sendo algumas prefeituras e governo de estado. Com isso, uma plataforma como essa, ela exige, por exemplo, um investimento na casa de R$ 1 milhão. Então a gente acaba de uma forma direta contribuindo e muito com o Estado brasileiro, né? Na hora que você tem uma plataforma, se você fosse pagar uma plataforma como essa, teria que fazer um investimento como esse, e a gente acabou, né, com o desenvolvimento dessa plataforma, já incluindo outras instituições de ensino. Também falamos um pouco das nossas demandas, principalmente os nossos alunos portadores de necessidades especiais, né, que a gente precisa ter esse olhar cuidadoso para eles, porque não adianta a gente pensar numa política de entrada e não pensar em ações finalísticas, né, para que esse aluno ele conclua o seu ciclo acadêmico. E dissemos ao ministro, né, de que a nossa bandeira ela é a bandeira em defesa da educação pública do país. Então, eu, enquanto servidor público, enquanto gestor público, vou o tempo todo, defender a nossa instituição, defender mais investimentos, porque a gente acredita que um país ele só pode sair do caos se houver investimento em ensino, em pesquisa, em extensão, em esporte, em lazer, enfim, em ações que possam contribuir no desenvolvimento de um país e no desenvolvimento do seu povo, né? Então a gente não pode de forma nenhuma achar que não tem que ser assim. Então reafirmei do meu compromisso com a educação pública desse país, até porque eu sou um profissional que já tem 26 anos de casa, e o nosso maior compromisso é com a educação pública do país. Então a gente está indo para Brasília semana que vem novamente, porque essa nossa convocação ela foi de última hora, a gente não sabia, mas a gente já tem uma agenda em Brasília, inclusive para ir no Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, para tentar um diálogo mais próximo, porque isso é o que a gente tem que se balizar, né? A gente pode pensar de forma diferente, mas enquanto gestor público, enquanto cidadão, enquanto servidor público, a gente precisa defender a nossa instituição, a gente precisa de investimentos para fazer a transformação social que o país tanto precisa. Obrigado, Edinaldo. Um abraço. Jornal da Educação. Extra Classe. O Setembro Amarelo é dedicado à prevenção e conscientização contra o suicídio. Os índices crescentes nas últimas décadas alertam sobre a importância de falar sobre o assunto, principalmente em períodos de pandemia, como alerta o professor Alex Reineck de Alverga, do curso de Psicologia da Facisa, da UFRN. O Setembro Amarelo é uma iniciativa internacional, né, em alusão ao dia 10 de setembro, né, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e é um esforço concentrado para promover ações educativas e de promoção do cuidado na prevenção do suicídio, que é considerado uma importante situação de saúde pública, tanto no mundo quanto no Brasil. É importante dizer que essa campanha, com a participação crescente de diversas instituições, né, em todo o Brasil, desde o ano de 2015 e também no nosso estado, permite a capilaridade de importantes iniciativas, tanto nos locais de trabalho, nas escolas e muitos outros estabelecimentos, né, produzindo um espaço de diálogo, de conhecimento de ações, programas e instituições que fortalecem a prevenção do suicídio, né, a exemplo da Rede de Atenção Psicossocial, dos Centros de Atenção Psicossocial, do CVV, né, dentre outras instituições. E ganha ainda mais relevância falar sobre a prevenção ao suicídio em um contexto de pandemia, em que o sofrimento advindo de tantas perdas precisa encontrar espaços de fala, de escuta, de acolhimento e de cuidados. Como não podia ser diferente, a nossa comunidade acadêmica, inserida nesse momento difícil da pandemia, vivencia preocupante situação de sofrimentos, né, agravadas aí pelo isolamento, pelas incertezas de um cenário político, econômico, social, pela precarização das condições de vida, situações que precisam ser
enfrentadas, né? Ao mesmo tempo que as iniciativas de prevenção ao suicídio, convocadas pelo Setembro Amarelo, podem produzir esses espaços de fala, escuta e acolhimento que fazem toda a diferença. Agenda da Educação. Em celebração ao centenário do educador Paulo Freire, o Jornal da Educação inicia hoje uma série intitulada Paulo Freire Presente. Hoje, o PhD Paulo Palhano, da UFPB, fala sobre a atualidade do pensamento freiriano. Paulo Freire Presente. Falar de Paulo Freire é procurar conhecer a sua história. Uma criança que foi alfabetizada embaixo de uma mangueira, aonde o educador escrevia ao chão as letras, as pequenas palavras, mas que logo ganhou uma bolsa de estudo para estudar numa escola perto de sua casa. E ele vai então ser professor dessa mesma escola quando ele cresce. Participa de movimentos sociais na juventude. Se forma em direito, mas na primeira oportunidade que tem de advogar, advoga contra um dentista e diz: eu não quero mais essa profissão. E aí ingressa pela filosofia e nós ganhamos um grande educador. Seu primeiro trabalho junto ao SESI, junto à cultura popular. Realiza trabalhos de alfabetização em Recife, mas é convidado pelo governador Aloysio Alves para fazer um processo de alfabetização na cidade de Angicos, sertão do Rio Grande do Norte. E lá, juntamente com 17 universitários, consegue alfabetizar 300 camponeses. É importante citar que, na época, o trabalho de Freire chega a Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas chega à cidade de Natal, nas Quintas. Mas chega na Paraíba, com o SEDUP, trabalhando com os camponeses, com as ligas camponesas assumindo os processos de alfabetização de outros camponeses. Mas veio o golpe militar e tudo foi por água abaixo. Não o trabalho de Paulo Freire, mas a repressão sobre o que ele fazia. Paulo Freire, então, vai ser preso na década de 1960, precisamente em 64, e depois ele vai para o exterior, trabalha por muito tempo no exterior. E ao retorno ao Brasil, já perto da abertura, ele foi o último brasileiro a receber os benefícios da abertura política. E Paulo Freire, então, vai continuar seu trabalho agora junto às universidades, aos sindicatos de professores. Ele realiza muitas conferências sobre isso. E depois, Paulo Freire é convidado pelo governador do Rio Grande do Norte, Aloysio Alves, para fazer uma alfabetização em Angicos, pois o seu secretário relatava a ação vigorante que havia sido feito em Recife. Muito bem, esse homem contribui com a sociedade e volta, depois do exílio, para trabalhar junto aos professores, aos sindicatos de professores, aos movimentos sociais diversos. E Paulo Freire é convidado pela prefeita de São Paulo, Luísa Erondina, essa paraibana retada, para ser então secretário de Educação, e a primeira coisa que ele faz é olhar o estado das escolas, conversar com as pessoas. É muito importante perceber esse jeito simples de agir. Isso é muito importante, porque a escola precisa ir aonde o povo está e o povo precisa ir aonde a escola está. E nessa simbiose nós vamos ter um novo lar sendo construído. Novas ideias surgem e novas ideias são capazes de revolucionar o mundo na medida em que elas são atos conscientes. A prática freiriana nos ajuda a pensar algo novo, ajuda-nos a pensar a vida nova, que só pode ser conquistada através de coletivos. Lembrando que você pode ouvir o Jornal da Educação onde e quantas vezes quiser.
Todos os programas estão à sua disposição no canal do Adurni Sindicato no YouTube. O endereço é o youtube.com/c/Adurni Sindicato. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.